E aí, beleza? Eu sou o Júlio Augusto, mas também sou Ifafunilu Olusegun Oyekale. Sou macumbeiro, mas também sou sociólogo. E esse é um canal de resenhas de livros, sempre com o olhar da sociologia e da macumba. Hoje, eu vou falar de um dos livros que... Ele não é um dos livros mais raros, mas ele é um dos mais difíceis de achar, porque a tiragem sempre é muito limitada dele. Então, eu espero veementemente que você consiga encontrar esse livro, porque você precisa desse livro, de qual vertente espiritual você for, porque ele é muito necessário. Ele é um dos livros mais impactantes da minha vida, e simplesmente todo mundo que eu recomendo, que eu empresto esse livro, fala: minha vida, eu precisava ter lido esse livro porque ele me deu novas perspectivas. Ele é muito bom. Da Laura de Melo e Souza, O Diabo e a Terra de Santa Cruz. Feitiçaria, a religiosidade popular no Brasil colonial, da editora Companhia das Letras. Me acompanhe? A Laura, ela é uma pesquisadora, assim, internacionalmente conhecida, tá? Ela é uma das maiores referências desse assunto. É tipo, nível Carlos Burgers, tá ligado? Tipo, é, é um outro nível de ser humano. Por exemplo, não sei se você já leu a Heresia dos Índios. Ele, no começo do livro, em alguns momentos do livro, o Ronaldo Weinfeld, ele cita o Carl e também cita a Laura. Porque a Laura, ela é uma, uma entidade viva quando o assunto é bruxaria. O assunto é pesquisa sobre práticas, feitiçaria, mágica, espiritual. É sobre, quando eu falar sobre o diabo, sobre a macumba, sobre tudo isso que você fala, ela é. Ela é. Essa pessoa, ela é uma professora de história na USP e ela é uma referência internacional em muitos assuntos, principalmente no assunto no que tange a bruxaria. Mas como pesquisadora. E aí é que tá. Não é sobre aquele assunto de tipo, não, vamos falar sobre, sei lá, bruxaria, vamos falar sobre Crowley, vamos falar sobre a Wicca, vamos falar sobre a prática, a liturgia, sobre colocar... Não. A Laura, ela está analisando o contexto histórico, social, detalhes sobre o imaginário, aquilo que foi pego na Inquisição. Ela vai destrinchar tudo que foi documentado sobre uma região, tudo que foi... Ela vai fazer todos os intercruzamentos necessários, fazer uma pesquisa assim primorosa, ela vai colocar detalhe por detalhe, entrecruzar tudo isso, reconhecer onde está a falta, assim, olha, não consegui achar dados sobre isso, vai te apresentar e falar, é isso. A primeira vez que ela publicou a primeira versão do livro, que é O Diabo na Terra da Santa Cruz, ela colocou... Foi um livro já excepcional, já virou um clássico, assim, tipo, esgotou, foi muito bom. E ele é um livro extremamente citado academicamente falando. A segunda vez que a Companhia das Letras, então, ela republica, que é essa versão que eu tenho, eles fazem uma tiragem com uma reedição, eles retrabalham, então ela coloca na introdução, ela corrigir algumas coisas, eu acrescentei, ela falou assim, tive vontade de sair reescrevendo tudo, tipo, porque ela não quer alterar o que ela já fez, porque ela fala que a pesquisa é boa, ela quer complementar, ela fala, olha, isso aqui, blá, 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 blá. Você vê que ela ainda, ela prima pela perfeição dela.
Então ela quer se debruçar em sair. E ela falou, não, mas eu me contive. Então eu só coloquei mais notas de rodapé e só tornou a pesquisa ainda mais fabulosa. Explicado então quem é a Laura e o quão ela é referenciada, assim, como nesses assuntos ela tá no top 5 mundo. Agora vamos falar sobre Brasil. Vamos falar sobre esse livro aqui. Bom, Brasil colonial, tá? Vamos imaginar que Dante Alighieri, o cara que escreve Divina Comédia, ele coloca na parte do livro que é o Purgatório, que o Purgatório, ele é uma ilha no meio do oceano. Então isso é posto, isso é dito. Antes de Dante, a visão do inferno não era tão clara quanto o que Dante descreve. Então, a visão popular, porque a Bíblia não descreve o inferno como Dante descreve. Então, a visão que nós temos do inferno é uma visão dantiana, é uma visão aligheriana, propriamente dita. Foi o Dante Alighieri que dá essa visão, que coloca essa visão no senso popular, do jeito que é, dos círculos e tal, em Divina Comédia. Acontece que não só isso, Portugal já era líder em expedições marítimas. E existia muito folclore, muitas superstições marítimas, tipo, não pode ter mulheres em embarcações, ou não pode ter isso, se for... Então existia muito folclore sobre embarcações marítimas. Então, veja, é interessante você pensar que quando Pedro Álvares Cabral sai nas suas embarcações, chega então numa terra que é a terra do fim do mundo e que acha uma ilha onde lá existem primeira coisa, eles pensam nessa ilha, nesse lugar, provavelmente vão ter seres infernais. Por que seres tipo ciclopes, monstros? É narrado isso em alguns lugares. Por quê? Porque esses contos já eram contados nas expedições. A gente tem em Homero dizendo em Odisseia, falando que quando Odisseu viaja, ele vai em lugares onde tem ciclopes, e ele viaja de navio. Então, expedições marítimas que encontram seres fantásticos já existiam no imaginário popular. Então você tinha que fazer coisas para evitar isso. Então você erra a rota, chega numa ilha, num lugar, provavelmente lá vão ter seres fantásticos, seres tenebrosos. Então seres que ali habitam é um problema. Primeiro ponto. Segundo ponto, ao encontrar ali os verdadeiros seres ao reconhecer que ali que não tem ali diabo, não tem ali ciclope, não tem nada disso, então ali é a tal ilha do purgatório que Dante cita. Então, quando começa a Inquisição, em vez de queimar pessoas, porque existe de fato a Inquisição que nós conhecemos, de tipo, colocar fogueiras em brasas e queimar. Mas isso é muito pouco. Existia também uma questão política muito grande na época da Inquisição, que assim, cada vez que uma pessoa era apontada, isso aqui é uma bruxa, alguém catalogava, alguém escrevia, tá bom, isso aqui, bruxa, foi condenado pela Inquisição. Esse aqui foi condenado... Então existia existem registros inquisitoriais. Isso a gente não para pensar que esses registros eles não só existem, como eles são catalogados por cidades, por regiões. Então, pessoas que não gostavam das pessoas, então, por exemplo, eu não gosto do meu vizinho por qual motivo que seja.
porque meu vizinho me atrapalha ou aquela pessoa na minha empresa me prejudica. Então eu acho que eu vou denunciar ele pra Inquisição dizendo que ele é um bruxo. Porque isso vai tirar ele da minha vida, porque é melhor pra mim. Então muitas falsas denúncias foram acatadas como denúncias positivas. Então teve muitas denúncias, isso que gerou uma hiperpopulação no processo inquisitorial. O que acontece também é o julgamento disso. E quem dá a sentença, a pessoa dali também tinha uma questão política de quem queria sentar naquele cargo, porque a corte, sentar na corte demanda que você tenha um status. Então, constantemente, outra pessoa quer dizer que você não está apto a estar ali. Então, se você faz um julgamento errado, outra pessoa vai falar, tá vendo, fulano não pode estar ali. Vamos, então, juntar uma série de coisas, tirar aquele cara, vamos tirar a guilhotina, enfim. Isso existe desde que o mundo é mundo, cara. O que a gente vê hoje no parlamento, essas coisas existem, já disse. E aí o que acontece? Então, quem fazia os processos judiciais precisavam também se certificar que não estavam fazendo merda, que não iriam ser criticados, que não iriam perder o posto. Então eles tinham que fazer formas de conseguir comprovar do que estavam fazendo. Novamente, por isso documentado, por isso com certas provas. E aí é onde as coisas ganham mais e mais e mais camadas. Por quê? Você tem as falsas acusações, você tem o alto índice de processo carcerário, de julgamento, e você tem... Se eu simplesmente sair queimando todo mundo, e aí, o que eu faço? Vou botar fogo na cidade inteira? No filme, dá a entender que fizemos isso. Nas novelas, no senso comum, dá a entender, mas isso foi a minoria. O que mais aconteceu foi, vamos mandar para expurgos. Vamos mandar para campos de concentração, vamos mandar para exílios, vamos mandar para lugares para que, então, porque são ordens divinas, porque lá é o que está na Bíblia, que a pessoa vai passar por um processo chamado purgatório, e que esse purgatório ela vai se corrigir. Então é o certo. Então mandar bruxas ou bruxos para o Brasil era o melhor, era o correto. Então, sabe aquelas bruxas, os feiticeiros, os brabos da Europa? Sabe a verdadeira bruxaria tradicional italiana, holandesa, ibérica? Então ela veio toda pro Brasil, cara. Ela tá aqui. Ela veio pra cá, bicho. Mas por que ela veio pra cá? Porque o purgatório era uma ilha no meio do mar. E tudo isso foi sendo construído com camadas e vários detalhes e processos documentado e discussões acaloradas e... Bom, esse é esse livro da Laura. O Diabo e a Terra da Santa Cruz. Então, primeiro, ela organizará esse livro em partes. O começo, ela contará a visão do diabo para a época. Antes do Brasil ser colonial. Depois, ela listará esses processos mágicos, esses julgamentos, tudo o que aconteceu no processo inquisitorial, os casos, as discussões, os relatos, os documentos. Ela vai apresentar dados, ela vai apresentar índices, ela vai apresentar uma questão geográfica, os acessos aos documentos que temos. Depois, ela cruzará isso com o que veio para o Brasil, o que se preservou, o que aqui foi relatado e que aqui a gente tem ainda de acesso, o que ainda foi colocado na colonização, assim, o que ainda foi catalogado ainda na Inquisição brasileira, né? O que o Brasil, que a coroa portuguesa ainda coloca, que ainda retrata, que temos aqui em nossas terras. Ao final do livro, ela nos brinda de uma forma brilhante com uma bibliografia de feiticeiros e bruxos que ela conseguiu acompanhar o caso desde o começo.
Então ela pega ela vai pegar uma bibliografia de 6 pessoas que passaram pelo processo inquisitorial, julgamento e que foram degradados. Então, estavam no local, foram catalogados, foram indiciados por feitiçaria e bruxaria e comprovados. Então não é só tipo, meu vizinho foi bruxo e por isso precisa ser cuidado. Não. É porque meu vizinho ou essa pessoa, ela tem práticas de falar com o diabo, mas como? Ou o que ela faz? Porque ela mexe com erva, porque ela faz isso, porque ela incorpora, porque ela faz blá blá blá. Então é uma série de coisas que passam por julgamentos e aí eles mandam, enfim. Então ela não só pesquisou documentos, então depois ela reuniu os documentos, encontrou paralelos, ela encontrou nos documentos que ela pesquisou, ela conseguiu mapear 6 histórias e ela faz uma biografia de 6 através dos registros dos documentos de 6 personagens durante esses processos. São 6 bruxos comprovados. Uma dessas pessoas é a famosíssima Luzia Pinta, que é do Calundu, que estava aqui no Brasil praticando inúmeras coisas no Brasil, curando, fazendo aquilo que precisava fazer para poder comprar a carta de alforria, vendendo seus feitiços, magias, e depois passou pelo degredo. Foi degradado. Saiu do Brasil e não voltou mais. Então, veja, esse livro, numa das biografias, é da própria Luzia. Mas, por quê? Porque, então, não só é feito um paralelo, é feito vários contrapontos, várias análises entre si, e depois ainda faz uma biografia de 6 pessoas e ainda mostra os documentos de origem. Não só a bibliografia, mas também fotos dos documentos analisados. E nessas fotos, porque mostra pontos riscados, símbolos e todas as coisas mostradas nos documentos inquisitoriais que arquivados os documentos para justificar aquilo que estava sendo aplicado, aquela multa, aquela coisa que estava sendo aplicada naquela pessoa em questão. Então, a Laura, ela não só contradiz, e não só descredibiliza, e não só encerra uma série de falácias que a gente tem, uma série de pensamentos, uma série de fanfics que nós construímos e de verdades nós construímos ao longo da história das bruxas e dos bruxos, mas como também nos dá um acervo de dados. E quando você vai para o universo acadêmico buscar sobre isso, você percebe que eles citam ela como autoridade. Fala assim, ela é uma das maiores pesquisadoras sobre esse assunto, e ela é uma brasileira, ela é uma professora da USP. Claro, nós temos o Carl Gisberg, que é o outro gigante, mas também nós temos o Carl Gisberg, que é estrangeiro, mas você temos a Laura de Mello e Souza. Então, assim, se você conseguir ler esse livro, se você conseguir encontrar esse livro, leia, tenha. Vale ouro, é um livro que você precisa ler, você precisa, assim, ele cita receita, assim, ele cita receita porque o documento editorial citou receita, e ele faz comparativos e descreve detalhes e é uma pesquisa fenomenal, assim. Ele é um livro, ele tem uma leitura não é tão fluida, mas ele não é incômodo ler. Bom, esse livro, o link dele da Amazon está aqui embaixo, mas ele está esgotado até o momento que estou gravando esse vídeo. Eu espero que a Companhia das Letras republique esse livro em algum momento. Se ele fizer isso, estará nesse link aqui embaixo. Existem pessoas que sabem que esse livro agora se tornou um livro extremamente cobiçado
Então eles compraram 5, 10, 15 exemplares dele quando foi republicado e colocaram ele para vender agora na Amazon por R$300, R$400. E quem quiser compre. O que é complicado. Eu não apoio esse tipo de abordagem, mas eu espero que em algum momento a Companhia das Letras perceba que foi feito isso e faça uma retiragem, ou uma reimpressão, no mínimo. Bom, espero que tenha gostado e se você tem mais coisas para complementar, se você gostaria de discutir mais, aqui embaixo nos comentários, vamos conversar sobre, beleza? E se você precisar de algo, não esquece, aqui na descrição desse vídeo tem mais algumas informações, inclusive o link da Amazon. E se você for comprar esse e outros livros, compra pelo meu link, pelo menos eu consigo receber parte disso e trazer mais pesquisas e referências como essa para ti. Abraço.